Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com a Mistral, aqui no Mistral On. O assunto de hoje é algo sobre o qual eu sempre escuto falar, você também, mas nem todo mundo sabe do que se trata. Tanino. O que é? Como influencia nas características do vinho? Todo vinho tem tanino? A gente vai descobrir juntos. Taninos são compostos naturais produzidos por diversas plantas. Eles são um mecanismo de defesa para impedir que os predadores comam as suas frutas, folhas e sementes antes do amadurecimento completo. A planta libera os taninos, que provocam a sensação de ressecamento na boca. É a mesma sensação que a gente tem quando come uma banana verde ou toma um chá preto forte. Os taninos não têm gosto propriamente dito, mas é possível identificar a textura e a sensação adstringente na boca. Os taninos dos vinhos vêm principalmente das cascas das uvas ou da madeira na qual o vinho maturou e contribuem para o corpo e equilíbrio do vinho. Com o passar do tempo, já com o vinho na adega, os taninos vão ficando cada vez mais macios e integrados por conta de estarem em contato gradual e prolongado com o oxigênio. Chamamos um vinho de tânico quando os taninos se destacam no palato. Se depois de beber o vinho, a sua língua ficar seca, o vinho é tânico. Taninos em grande quantidade criam uma textura áspera e uma sensação de adstringência na boca. E por conta disso, a única forma de comprovar que um vinho é tânico é bebendo ele. É possível que um vinho seja tânico e não amarre na boca? Sim. Por exemplo, existem alguns vinhos bem jovens que são tão cheios de notas de frutas maduras que, mesmo sendo super tânicos, parecem ser bem sedosos ao beber. É como quando colocamos açúcar em suco de laranja para disfarçar o gosto azedo. E como podemos perceber os taninos enquanto bebemos vinho? Bom, a gente precisa fazer igual os degustadores profissionais. Bochechar o vinho. Se a sensação de secura vier, mesmo depois de engolir o líquido, são os taninos aparecendo. Eu vou ver. Tem tanino aqui sim. Já sabemos o que são os taninos e qual o gosto deles, mas que vantagens eles trazem para o vinho? A principal delas é a longevidade. As propriedades antioxidantes deles ajudam a bebida a durar mais na garrafa. Antigamente, os vinhos com mais taninos eram muito valorizados justamente por isso. Eles duravam muito mais tempo. Como dissemos antes, os taninos vêm da casca da uva. Quanto mais grossa for a casca da uva, mais taninos ela tem. Mas as cascas não são a única fonte possível. Eles também podem vir das sementes das uvas ou dos engaços, que são esses caulezinhos aqui do cacho. Barricas de carvalho são ainda mais uma fonte. As uvas como a Barbera possuem poucos taninos. Alguns enólogos colocam os seus vinhos feitos com essa uva em barricas de carvalho, para que eles passem a ter mais taninos, corpo e estrutura. No geral, vinhos brancos não têm taninos. Na vinificação normal deles, as cascas são separadas do suco e, por consequência, os taninos não ficam no vinho. Existem algumas exceções nas quais o vinho branco é produzido em contato com cascas, e nesse caso, eles podem apresentar taninos. No caso do vinho branco ser fermentado ou maturado em uma barrica de carvalho, ele também vai apresentar taninos, tendo recebido eles da madeira. De qualquer modo, se um vinho branco tiver taninos, eles serão muito mais suaves do que um vinho tinto. E quanto à nossa saúde? Os taninos fazem bem? Os maiores benefícios que os taninos trazem são consequência das propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias deles. Estudos científicos sobre o tema estão só começando a demonstrar os benefícios que taninos e polifenóis contidos no vinho trazem para a saúde, mas a gente já tem alguns comprovados. Eles ajudam a prevenir doenças coronárias, combatem inflamações, diminuem pressão arterial e colesterol, protegem o cérebro e ajudam a quebrar gorduras, tornando os alimentos mais fáceis de digerir.
Vamos falar de alguns vinhos que você pode provar para sentir exatamente do que a gente está falando? Os vinhos com mais taninos são os mais potentes e encorpados. Bons exemplos são os grandes vinhos de Bordeaux, os Cabernet Sauvignon do Novo Mundo, os vinhos do Porto, os tintos do Douro, os Shiraz australianos. Temos também os tintos feitos com a uva Taná, os vinhos Barolo e Barbaresco e o marcante Aliânico. Com muitas regiões produtoras e literalmente milhares de tipos de uvas diferentes, temos vinhos para todos os gostos, desde os quase sem taninos até os incrivelmente tânicos e encorpados. O vinho mais famoso pelos seus taninos sedosos e suaves é o Pinot Noir da Borgonha. Outros bons exemplos são os vinhos italianos, produzidos com a uva Barbera e o vinho Bardolino. Já na França, os frescos vinhos de Beaujolais são os melhores exemplos. Já entendemos que os vinhos com muitos taninos são potentes e encorpados, mas em termos de harmonização com a comida, o que isso quer dizer? O ideal é um prato de peso para equilibrar com a potência do vinho. Carnes com bastante gordura, como picanha, costela, bisteca ou ossobuco, são ótimas ideias. Os taninos deixam os pratos gordurosos mais leves e fáceis de serem digeridos. Já a gordura do prato ajuda o vinho tânico a ficar mais sedoso e equilibrado. Vale lembrar que pratos servidos quentes combinam mais com taninos do que pratos frios. Um filé que acabou de sair da grelha combina muito bem com um Cabernet Sauvignon chileno. Já um Carpaccio não dá tão certo por ser leve demais. Os taninos também podem atrapalhar molhos e ingredientes de sabores mais fortes e doces que vão sumir no seu palato. Como sempre, bom senso é a regra. O prato tem que ter o mesmo peso que o vinho para que os dois possam brilhar. E quando for ao contrário, vinhos pouco tânicos, como harmonizamos? Eles podem ser servidos com carnes vermelhas leves, aves, peixes mais gordurosos e uma grande variedade de queijos. Carnes vermelhas servidas mais mal passadas e até pratos vegetarianos também vão muito bem com esse tipo de vinho. No geral, os vinhos com poucos taninos e cheios de frutas são os mais fáceis de combinar com a comida. É sempre bom ter na adega um vinho com taninos sedosos e delicados que acaba sendo um coringa na hora de harmonizar. Na próxima vez, então, que a palavra tanino surgir numa conversa, você já pode participar sem medo, hein? E já vai saber até falar sobre harmonização com esse tipo de vinho? Gostou do vídeo de hoje? Ficou alguma dúvida sobre esse tema? Comenta aqui que a gente te responde. Lembrando que todos os vinhos que você viu nesse programa estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Os links te levam direto para a página deles no site da Mistral. Se você é um amante do vinho e quer continuar aprendendo mais sobre esse universo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. O Aprendendo com a Mistral fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo. Até lá! Beba com moderação.